Gravar de novo. Vocês estão vendo aqui o manual do DOS, não é? Isso. Olha que interessante, ó. Deixa eu só diminuir aqui. Cadê? Aqui, ó. Ó a fórmula que a gente está usando aqui, ó. Só que, infelizmente, nesse caso ainda eles chamam de LEC. A fórmula é a mesma, tá? Mas tá LEC. Não tá LAVG. Né? Mas o que a gente reconhece é que é LAVG, não LEC. Mas a fórmula é a mesma. É o que tá na NHO e tal. Então... Ah, por que tá pegando a norma ANSI dos Estados Unidos? Como sempre, né? A gente só vive de Ctrl-C e Ctrl-V. Então a NHO vai baseada em norma americana. Novidade, né? Se o americano dependesse de mim, ele estava na roça. Então, ó. Então vamos voltar para cá no Share. Deixa eu mostrar os exercícios de novo aqui para vocês. Espera aí. Vamos lá para a gente terminar de ruído e explicar o que eu quero de vocês sobre o calor. Jaine. Oi. Você fez o exercício 3 ou não? Não? Também não? Eu nem cheguei aí, eu parei naquele lá que eu te falei que eu não sabia como ir. Mas para fazer o 3 não precisava do 2, não. Ah, mas eu tô meio perdida. Eu falei que tô perdida. Então, ó. Você tá perdida? Tô jogado, largado. Ó. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, o que acontece? Esse aqui é o software do dosímetro. Né? Aonde, de novo, pessoal, aonde está LEC, tempo real, está escrito aí, ó, LEC tempo real. Isso é TWA. Ah, o que é TWA? O TWA inclusive nós vamos ver TWA também em químico, tá, pessoal? Essa nomenclatura TWA, ela se resume em RUI e se resume em químico. Mas, em resumo, o que é o TWA? O TWA é o resultado de avaliação pelo tempo. Né? Eu fiz uma avaliação de 30 minutos. Ah, quanto deu de resultado? Deu X. Isso é o TWA. Tá? Só que, por exemplo, o software, ele teve um erro, já expliquei isso, né? Que quem configurou o software e tal, inclusive isso até vem no manual. Né? Ao invés de colocar TWA, colocou LEC. Então, o que eu tenho que entender? Eu tenho que pegar a dose de ruído, é a mesma dose do exercício 1, e tiro dessa dose o valor em decibéis. É a mesma coisa. Então, a hora que eu estiver vendo aqui o LEC, é TWA. Esquece LEC. A hora que você vê LEC, entenda que é TWA. Tá? E aí é só utilizar aquela fórmula. Qual que é a fórmula? Essa aqui de baixo, ó. Vocês já usaram essa fórmula aqui, ó. Essa aqui, ó. Vocês já usaram essa fórmula no exercício 1. Log, né? Vezes 9,6 vezes a dose. Com isso, vocês encontram o NE. O que eu mostrei aqui, ó? Eu posso retirar o TWA dessa mesma fórmula que nós vamos usar para projetada. Então, deixa eu voltar aqui, ó. O que é dose projetada? O que é ruído projetado? Eu já expliquei isso, mas vou falar de novo. Você deixou o aparelho medido por 2 horas. Tá? E aí você tem que projetar isso para 8 horas. Ou você tem um dosímetro mais moderno que já faz isso, já te dá pronto. Deixa eu aceitar, Maraísa. Né? Ou você tem que projetar isso para ver quanto vai dar para 8 horas. Então, onde está escrito aqui, ó, LEC projetado para 8 horas, na verdade não é LEC, é LAVG. É uma outra nomenclatura. Então, quais são as nomenclaturas que nós estamos aprendendo agora diferente? Nós estamos aprendendo sobre o TWA, nós estamos aprendendo sobre o LAVG. Isso, pessoal, ó, vamos lá. Vamos focar no ruído, igual a Jaine comentou. Tem que ter foco. Tem que ter problema. Pera um pouquinho só. Vanessa! Ô, Vanessa! Oi. Desliga o seu microfone, faz favor. Aí, pronto. Ó, Peraí, deixa eu achar ele. Então, assim, ó, vamos lá. Nós falamos sobre TWA, nós falamos sobre LAVG, a gente está falando de LAVG agora. Nós falamos sobre NE, né, que é o nível de exposição, e nós falamos sobre NEM. O nível de exposição, até para não confundir, né, o nível de exposição é o ruído por si só. Tá?
Geralmente nós vamos ter o ruído, né, sem essas nomenclaturas. Eu só tenho que entender que esse ruído ele surgiu de uma dose projetada, ou se esse ruído está atendendo a legislação previdenciária. E ele atende a nomenclatura NEM. Tá? Nesse momento agora, eu estou pegando o software já me deu pronto, mas eu apaguei esses dados para a gente calcular e para a gente descobrir da pior forma, né? Calculando. Então, olha a fórmula aqui, ó. Se eu pegar os dados daquele software, vai dar isso, ó. Então, para calcular o TWA, tanto eu posso utilizar essa fórmula de cima, quanto eu posso utilizar essa fórmula de baixo. Só que na fórmula de baixo, eu não posso esquecer que eu tenho que jogar aqui, ó, no tempo, eu tenho que jogar 480. 480 por 480 corta, né? Então, ó, olha, aqui deu o mesmo resultado que esse. Se eu usar as duas fórmulas, sabendo utilizar as duas fórmulas, o resultado é o mesmo. Tá? Só que eu, particularmente, eu gravei as duas. Eu gostaria que vocês gravassem essa aqui, ó. Porque eu acho que essa aqui é a mais fácil de entender. Se vocês gravarem, sabe por que eu acho que essa é mais fácil de entender? Ela não tem erro. Dessa fórmula aqui que eu estou mostrando aqui, ó, a única informação que vocês precisam é a dose. Você já tem a dose. A dose, no caso do exercício aqui, no primeiro evento, aqui no evento 1, deu 180 lá, ó. Valor da dose, 180. Não se esqueçam, deixa eu só reforçar uma coisa. Se vocês obterem essa dose através dos cálculos das frações, igual ao exercício 1, lá você tem que transformar para percentual. Lá o cálculo das frações deu 1,35. Faz vezes 100 para jogar nessa forma. Aí vai dar 135. Então, o valor dessa dose é 180. Se eu jogar aqui, ó, ao 180, eu já vou descobrir, né? Para uma dose de 180, o ruído... Mas muda, gente. Cadê? Aqui. O ruído vai dar 89,24. Né? Então, por exemplo, Jaine, se eu te pedisse para você calcular uma dose de... Vamos imaginar aí, o dosímetro para mim deu uma dose lá de 150%. O que você faz agora? Jaine? Vezes 100, acho que é. Olha essa fórmula. Você vai usar essa mesma fórmula. Peraí. Essa mesma fórmula. Isso. E qual que é a dose que eu te falei? 150. Isso. Quanto que dá? Deixa eu fazer aqui na minha calculadora também para ver se vai dar certo. Peraí, deixa eu fazer no meu caderno aqui. Ó, eu já fiz, ó. Fiz. Você está com o calculador aí? Não. Tem que ter. Como você vai achar o log? 150. Eu esqueci de pegar a calculadora na minha sogra. Não, tudo bem. O que você faz nesse caso? Você faz 9,6 vezes 150, que é a dose. Divide por 480 e você vai ter um resultado. Tira o logaritmo, tira o log desse resultado, multiplica por 16, 61 mais 80. Nesse caso, de 150%, depois vocês podem fazer exercícios aí. Né? Nesse caso, uma dose de 150% vai dar 87,9 decibéis. Ô, Everton. Oi. Fica bravo comigo não, mas fala de novo, mais devagar. Tá. O quê? Se você falar tudo, ferrou. Tudo. Você acabou de... A conta inteira que você acabou de falar. Ó, o que eu estou exercitando? Devagar, hein? Pelo amor Não, de Deus. tudo bem. Vamos devagarzinho. Devagarzinho é mais gostoso, não é? Então vamos devagarzinho. Vamos exercitar. Pensa comigo. Né? Se eu pego esse percentual de um dosímetro ou se eu calculo na mão, a dose é a mesma. Ué, mas como você pode calcular na mão? Ué, o exercício 1
Eu calculei na mão a dose. Não calculei? O que eu fiz com o exercício? De novo, estou olhando para esse exercício 1 para que você veja que a gente pode obter a dose mesmo tendo um decibelímetro na mão. O exercício 1 foi isso. O mecânico trabalhou em 4 atividades diferentes. Tive as frações, são aquelas frações da equação que está na NR15, lá no anexo 1, está lá. Né? C1 dividido por T1 mais tal. A partir daí eu tenho a dose. Só que a dose, olha aqui, ó, eu tenho que multiplicar ela por 100. Você viu que o valor que está no dosímetro é 180, 130, 190. Isso é porque o dosímetro já me dá multiplicado por 100. Se eu descobrir uma dose dessa fórmula, calculando igual eu estou calculando aqui no exercício 1, eu tenho que multiplicar por 100. Olha que interessante, eu obtive a dose de 130,18, não é? Para mim descobrir quanto que dá em decibéis, é a mesma fórmula. No exercício 1, eu usei a mesma fórmula do exercício 3. Olha aqui, ó. O que eu fiz? Vocês estão vendo a fórmula aqui no slide que eu estou mostrando, né? Vocês conseguem ver? Consegue, né? Sim. Então, o que eu fiz aqui no lugar do D? Eu substituí o D por 130,18, que é a dose que eu obtive nesse cálculo aqui. Aí, ó, multiplicando isso aqui, o meu nível de exposição, o meu NE, né? Nível de exposição, deu 86,90. Esse é o cálculo mais simples. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando qualquer dose, né? E estou vendo quanto que eu tenho de decibéis. É que na cabeça nossa, Jaime, algumas coisas já tem que ser automática. Para quem dirige carro já sabe, a hora que acabou de sair já tem que ter a segunda, né? Ninguém precisa ir te falando, né? Você não precisa nem prestar atenção na aceleração do veículo pela rotação, você não precisa nem ver nada. É tudo automático. Então, algumas coisas na nossa cabecinha já tem que estar automático. Por exemplo, ruído. Se eu fiz um cálculo qualquer, ou alguém me fala que a dose deu 0,5, 0,5, quanto que dá de decibéis? Você lembra? Tá. Dá 1? Não. O 0,5 não é igual a 1. 0,5 é a metade de 1. Se eu tiver, tudo bem, beleza, tranquilo. Você tocou num ponto legal. Se tivesse dado 1, deixa eu perguntar uma coisa que você vai entender. Que análise que você faz disso? Quando alguém te fala assim, nossa, eu fiz uma avaliação lá do eletricista, a dose deu 100%. Ou dá 1 ou 100% é a mesma coisa, né? A gente só multiplicou por percentual. Mas deu 100%. Que análise você faz isso, dessa informação? Ai. Uma dose de 100% significa o quê? Sem calcular nem nada, hein, Jair? Sem calcular. Na aula passada eu falei para vocês, se der de 0,5 até 1, ou se der mais que 1, né? Tem diferença para nós, não tem? Quais são as diferenças? Que análise eu faço? Qual que é a interpretação que eu tenho que fazer? Se der... Ah, eu não sei explicar. Ó, Como te explicar, meu Deus? Eu não sei, eu vou falar o que eu tô pensando. Eu não sei se tá certo ou se tá errado. Pode ser? Pode. Não sei nem se é isso mesmo a pergunta, mas você perguntou isso aí pra mim ver assim, tipo, se der mais de 0, tipo, se deu mais que 1, não é 100%, passou de 100%, é isso? Isso, mas e aí? Que análise que você faz disso? Ô, Jaine, você tem que colocar na tua cabeça assim, ó. 1 ou 100%, né? Você entende quando eu falo 1 ou 100%, não entende? Entendo. Beleza, mas quando eu falo assim, passou de 1, isso quer dizer que passou de 85 decibéis. Te confundi? Não, agora você clareou a minha cabeça. Por quê, Jaine? Olha que interessante. Pega uma dose de 100. Pega uma dose de 100. Ó, eu estou fazendo o cálculo para ver quanto que dá em decibéis com a dose de 1.
100% no caso, né? Eu estou fazendo na nossa fórmula, a mesma fórmula que a gente usa, tá? Então, 9,6 vezes 100, dividido por 480, log, vezes 16,61, mais 80. Dá 85. Então, a dose de 100 é 85. Qual que é a análise que eu tenho que fazer disso? Qualquer valor acima, acima de 100% ou acima de 1, que seja, né, já ultrapassou o limite. Uma coisa que eu tenho que entender que está na NR9, inclusive no novo texto da nova norma, que vai entrar em vigor em março do ano que vem, isso também está lá de novo, constando na norma. A questão do nível de ação. O nível de ação é 50% da dose. Quanto que dá? Fala para mim. Eu não sei nem... Hã? Eu não sei te responder. Tô flutuando. Tipo Não, assim, a dose não é 1? tá tudo estranho pra mim. A dose É não 1. Isso. Metade de 1 quanto é? 0,5. Isso. Se eu pegar 0,5 e jogar nessa fórmula, quanto que vai dar em ruído para mim? É a metade de 85. E qual que é metade de 85? Se você falar para mim 42,5, eu vou te jogar um apagador online. Qual que é a metade de 85, Jair? 0,5. Não, peraí, vamos por parte. A dose de 1, a metade é... O que a norma fala é que o nível de ação é quando ultrapassa, no caso do ruído, 50% da dose. Ou seja, a metade da dose. Se a dose é 1, metade é 0,5. Né? Olha que interessante, ó. A hora que eu pego esse 0,5 e jogo na fórmula, lembrando que de 0,5 tem que fazer vezes 100, então vai dar 50. Então, a hora que eu jogo aqui na fórmula, 50, vai dar 80 decibéis. 80. O que isso? 80? 80, olha só, ó. 9,6 vezes 50 dividido por 480. Acho o log disso. Aqui, ó, o log de 1 é 0. 0 multiplicado por 16,61, 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. O que vai sobrar? 80 da fórmula. Quanto que vai dar? 80. Na prática, é aquilo que eu falei lá atrás. Eu sou muito prático. Na prática, quer dizer o seguinte. Qualquer medição de ruído, Jaine, que deu acima de 80, 81, né? 80,5, 81, 82, 83. De 80 até 85, atinge o nível de ação. O que a NR9 fala? Você tem que seguir com as mesmas ações, se tivesse ultrapassado o limite. Se tivesse ultrapassado o limite, o que a gente ia pensar em fazer? Fornecer protetor, fazer audiometria, ter um PCA, dar treinamento, atender a NR6 na íntegra, quando ela fala de gestão de EPI. A mesma coisa eu tenho que fazer por ter ultrapassado o nível de ação. Sabe por quê? O que a NR9 aí, eu acho que é uma das maiores sacadas que a NR9 fez, foi isso. Né? Se bem que a NR9, ela só, ó, NR9, na NR9, só tem nível de ação para ruído e químico. Só que de forma muito estratégica, nós temos nível de ação na NHO6, quando fala de calor, e nós temos na NHO9, quando fala de VCI. Então, a hora que a gente for ver cálculo de VCI, eu vou ver que eu tenho nível de ação também. Ué, mas por que eu tenho que saber de nível de ação? Porque o nível de ação é um valor acima do qual você vai iniciar todas as suas ações preventivas e com isso você vai garantir com que o limite não seja atingido. Eu não estou falando que o limite não pode ser ultrapassado. Ó, a entonação do meu contexto, olha o que eu estou falando, presta atenção nas palavras. Né? O contexto do nível de ação não é para deixar o limite ser ultrapassado. O contexto do nível de ação é para que esse limite nem seja atingido. É bem diferente. Então, por exemplo, assim, ó, se você tem todas as ações preventivas, só pelo fato de ter passado de 80, deu 81, deu 82, deu 83, é uma forma de garantir.
com que você não tenha uma predisposição a alguém que possa ter uma pairo, né? Perda auditiva por ruído induzido. Não, pairo. Perda auditiva induzida por ruído ocupacional. Alguns chamam de pair, outros chamam de pairo, né? Mas é a mesma coisa. Aqui, alguns pensam assim, pô, Everton, mas se é um ruído ocupacional, não tem que ser o pairo? Tudo bem, né? Que quando a gente fala de pair, a gente também está correlacionando a um ambiente de trabalho. Então, eu não vejo diferença na prática. Se é pair ou se é pairo, não sei se vocês já ouviram falar a respeito disso, mas vocês podem pesquisar na internet, né? Perda auditiva induzida por ruído. Ou pairo, ruído ocupacional. Tem o O no finalzinho. Né? Jair, tudo bem? Tá. Não, não tá. Esse tá significa não tá. Não, tipo, ele acabou de explicar pra mim, mas depois eu passo a limpo de novo pra ver se eu conseguia entender mesmo. Então Tá me bom. explica, o que é nível de ação? Certo, então hoje você tá comigo, hein? Ai. Graças a Ó a conversa, seu Cláudio. Hoje você tá comigo, olha conversa besta. Vai complicar a tua vida, velho. Toma Nossa cuidado. senhora. Ô, Oi. Vitor, você tá aí, Vitor? Vamos mudar. Vamos mudar o... Isso. Você tá aí? Tô aqui. Fala pra mim, o que você entendeu sobre o nível de ação? Sobre o ruído. Vamos focar no ruído. Tá. Pelo que eu entendi, o senhor falou assim que a gente temos que saber calcular para não poder atingir o ruído passando de 80 e pouco, não é? Não, não é saber calcular. Se você fez a avaliação, o que a avaliação demonstrar é o que você vai considerar, beleza? A questão é, você tem que interpretar o que deu. Vamos supor, você deu uma avaliação. Você fez uma avaliação de ruído, deu 81 decibéis. Aí eu te pergunto, ultrapassou o nível de ação ou ultrapassou o limite? Peraí, faz a pergunta de novo, professor. Qual que é o limite para ruído? Você sabe? Para 8 horas? 85. Para 8 horas? 86, não é? 86? Não é? Não. A Jaine acabou deixando... 82. Não, mas para de chutar, vai, para. A Jaine acabou falando aí, é 85. Tá, 85. Se você pegar a NR15, o anexo 1, você vai ver lá, limite para 8 horas, 85. Tá? Aí eu te pergunto, vamos imaginar que você fez uma avaliação de ruído, deu 81. Você concorda que não passou o limite, não concorda? Sim, aí ele vira insalubre, né? Por que insalubre? Tá 81, Vitor? Ô, Vitor, só é insalubre se passar quanto? Vamos lá. Se passar de 86, não é? De 85. 85. O seu Cláudio até pegou nos olhos aí, pôs a mão na testa. 85. Você acabou de falar, 85. Só que vamos imaginar que você fez uma avaliação de ruído e não passou os 85. Deu 81. Você concorda que 81 é menor que 85, não concorda? Concordo. Beleza. Se deu 81 e não passou do limite, entretanto, porém, todavia, passou do nível de ação. Você concorda? Por que você concorda ou discorda? Passou do nível de ação. O que é nível de ação? É o limite do ruído? Não. O nível, deixa eu explicar. O nível de ação é um valor no qual você deve iniciar as ações preventivas. Né? Você tem que começar a fazer um monte de coisa para não deixar o limite ser atingido. O nível de ação do ruído é 80 decibéis. É isso que você não pode esquecer. Tá? Tá, 80. Tá. 80 decibéis. Esse é o nível de ação do ruído. A hora que a gente for começar a estudar, estudar outros agentes, por exemplo, agentes químicos, é mais fácil entender o nível de ação, e aí vocês não podem confundir, pelo amor de Deus. Né? Quando lá na frente, a hora que eu for falar nível de ação para químico, é metade do limite. Só que tem um detalhe lá na frente, tá, pessoal?
A hora que eu for falar de químicos quantitativos, acho que eu já comentei, nós vamos se deparar com ppm ou miligrama por metro cúbico. Tá? Então, eu tenho que entender. Eu pego lá, assim, por exemplo, monóxido de carbono. O limite é 39 ppm. O nível de ação é a metade. Então, metade de 39 é 18,5. Passou de 18,5, passou o nível de ação. É que no caso do ruído, né, é só entender que não são números naturais, são logaritmos. Por isso que metade de 85 não é 42,5. Eu até brinquei com a Jaine. Né? Jaine, para finalizar essa abordagem do ruído, depois você pode continuar fazendo os outros exercícios e a gente vai se falando. Mas eu quero falar um pouquinho do calor com vocês antes de finalizar a aula. Ó, presta atenção. E para 8 horas, Jaine. Oi. Ô, Vitor, isso serve para você, hein? Sim. Jaine, se para 8 horas de exposição o limite é 85, tá bom? Sim. Eu vou dobrar a minha exposição ao ruído. O que vai acontecer com o limite? Vai dobrar. Ó. Eu tô. Tipo, se ele faz 8 horas, vai fazer 16 horas. Não, peraí, calma. Vamos imaginar que o mecânico esteja exposto a 85 decibéis, tá bom? Isso. Tá? Vamos dar um valor qualquer. 85 decibéis. É isso que o mecânico está se expondo, a 85. Quando eu falo que eu vou dobrar a exposição, eu vou dobrar a intensidade de ruído. Esse ruído eu vou dobrar. Para quanto que esse ruído vai? 170. Sabe o que é? Foi sem querer. Everton, o Oi. problema é o seguinte. Eu acho que precisa ficar claro o que é a dobra na trabalhista e o que é a dobra na previdenciária. Se você pegar que é 85, é 8 horas, se você vier para 90, são 4 horas. Você já começa a dobrar. No entanto, se for de 3, você vai 86, 85, 86, 87. Você já dobra de novo. Então, eu acho que o dobrar está dando uma conotação do que ela respondeu, de 170. Tá. Jaine. Dobrou os 80. Oi. De aumentar, né? Tá. Jaine, Vitor. Eu tô gravando aqui, deixa eu confirmar. Tô, né? Tô. Tá. Eu sei que eu já perguntei isso 10 vezes, mas às vezes eu esqueço. Ruído não é número natural. Você não subtrai, você não divide, você não adiciona, você não multiplica. Esquece esse negócio. Então, quando eu falo, eu vou dobrar, não é de 85 ir para 170. Pelo amor de Deus, não fala essa besteira não. Que se você falar isso aí numa entrevista de emprego, o cara já fala assim, beleza, pode levantar. Próximo, por favor. Sabe? Você já sai pela mesma porta que você entrou. O que isso quer dizer? Lembra das taxas de duplicidade de troca? Você lembra disso? Até que eu falei que para atender a legislação trabalhista é 5 e para atender a legislação previdenciária é 3. Você lembra disso? Taxa de duplicidade de dose igual a 5. O que isso quer dizer? Que a cada 5 decibéis, o ruído, já estou falando, taxa de duplicidade. Qual que é a taxa de duplicidade? Legislação trabalhista é 5. Mas o que quer dizer esse 5? Isso quer dizer o seguinte, que a cada decibel, a cada 5 decibéis, eu dobro. Por exemplo, olha que interessante, Jaine. De 80... A cada 5 decibéis você dobra. Isso. Agora que eu entendi. Então, 85 seria 90. 90. Aí se fosse dobrar mais? Isso. Aí, Seria tipo, 90. Isso. Posso dificultar um pouquinho? Pode. Vai. Imagina demorou. um mecânico com 85 decibéis. Ah, Ele aumentou a intensidade do ruído em 20%.
Para quanto foi esse ruído? Se você acertar, eu te mando um presente online. Vê se... Peraí. Se você souber fazer... 102? Hã? 102. Não, Jaine, por quê? Eu acabei de falar que Ai, cada 5, uai. ruído não é número natural, gente. É logaritmo. Então, se eu falei, se a cada 5 ele dobra, Cada 5. a cada 5 ele Isso. dobra. Cada decibéis Dobrou. corresponde a qual percentual? A 5? Não sei. Ó, Não sei, tô perdido. calma. Divide 100. Eu Pega- entendi, ó. Calma, peraí, ó. Pega 100. Coloca 100 na tua cabeça. 100. Divide 100 por 100. 5. Divide 100. 100 dividido por 5. Quanto dá? Dividido por 5. Dá 20. Dá 20. Isso quer dizer o quê? Esse 20 20%. Esse 20 é 20%. Se você dividiu por 5, você concorda que a cada decibel é o equivalente a 20%? Se eu estou dizendo que de 85 aumentou 20%, foi para quanto? Não conseguiu entender ainda? Não. Ó, vamos lá, vamos por parte. Vamos por parte. A cada 5 decibéis dobra. Ok? Dobra. Se dobra, eu tô falando 100%. Não é isso? Uhum. Beleza, então assim, ó, Isso. 100% dividido por 5 vai dar 20%. Isso. Se eu sei que a cada decibel eu dobro, a cada 5 eu dobro, divide esse 5. Divide esse 100 por 5, não vai dar 20? Um decibel não é 20%? Não, 5. 1 decibel não é 20%? Aham. Então, olha que interessante. 85, aumenta 20%, vai para 86. Aumenta 40%, vai para 87. Aumenta 60%, eu estou subindo de 20 em 20. Vai para 88. De 2 em 2. Seria de 2 em 2. Não, não é de 2 em 2. Não seria, professor? Eu estou indo Não, de... tipo de 1, tipo assim, o 1, como o senhor falou, representa o 100%. Então, os 20%, ele representaria o 2. Não. Deixa eu explicar para vocês, ó. Quando eu falo, eu estou olhando para a legislação trabalhista. Quando eu falo que a cada 5 decibéis eu dobro a intensidade, né, isso quer dizer o seguinte, que eu aumento 100%, eu aumento 100% a cada 5 decibéis. Tá? Peraí, deixa eu falar um negócio. Os 5 decibéis que eu aumentei de 85 para 90, os 5 decibéis foi 100%. Isso. Então, 86, você quer? É isso aí, 86. Então, vamos explicar para o Vitor. Vitor, de 85 para 90, eu dobrei. Ué, você tá louco? Dobrei. Porque eu estou usando uma taxa de duplicidade igual a 5. Ou seja, a cada 5, eu estou dobrando. Se a cada 5 corresponde a 100%, se eu pegar 100% e dividir por 5, a cada 1 corresponde a 20%. A cada decibel corresponde a 20%. Então, de repente, numa entrevista surge uma pergunta dessa. Escuta, se eu aumentar lá em 40% a exposição de um mecânico que esteja 85, para quanto vai? Responde para mim, Vitor. 87. Isso. 87. É isso aí. Aê, negão. Isso aí. E o inverso? E se eu falar para você que eu pretendo reduzir pela metade? O mecânico tem exposição... Pela metade. O mecânico tem exposição a 95 decibéis. Eu quero reduzir pela metade. Se eu conseguir reduzir pela metade, para quanto que esse ruído cai? Para finalizar a aula de hoje, vai. 0,5? Não, 85.
Ou não? Quantos por cento você está falando, não é? Oi? Não é o porcento que você está falando? Não. Tá, 95. Isso. 95. Hum. Ah, Vai? Eu quero reduzir pela metade. faz a reduziu pela metade. Espera aí. É só fazer o inverso aí. De 90. Se a cada 5 eu dobro, o que acontece? Até o Cai gatinho para tá, 90. até o gatinho tá ouvindo a nossa aula lá, ó. Ô, Vitão, fala de novo, Vitão. Tá. Cai para 90. Cai para 90. Vocês estão vendo o que é interessante? Ó, eu tô pegando o mesmo caso, eu tô falando de ruído desde as 3h30, eu tô pegando casos práticos que a gente pode encontrar no dia a dia e tem muita coisa para ser visto de ruído. Muita. É que sobre exercícios, eu não quero mais fazer, eu quero entrar em calor. Mas nada impede vocês de vocês irem exercitando. E na dúvida, pergunta para mim, a gente está falando de vibração. Ô, Everton, na semana retrasada, eu não entendi uma coisa de ruído. Pergunta, mas já passou. Mas e daí que já passou? Pergunta. São coisas práticas nossas, no dia a dia. Eu vou te falar uma coisa. Tá entrando na parte de cálculo, você vai ter dor de cabeça comigo. Porque para mim aprender, eu sou muito devagar, assim. Não tem Pra não problema. ficar... Pra me entender. Você- Você viu que você teve que falar um monte de coisa pra depois para entender o que era uma coisa tão simples. Não tem problema. Mas Se tornou simples porque você entendeu. É por isso você conseguiu entender essa questão das taxas de duplicidade de dose, esses cálculos? Deixa eu te explicar o que eu entendi. De, tipo, 85, você quer que eu dobro? Aí vai para 90. Se eu dobrar, vai para 90. Isso. Se for para mim, se você for de 85, você pedir para mim 20%, aí eu aumento 1, porque desses 5%, cada dose vale 1. Desses porcento- 100%, a cada decibel representa 20%. Porque, ó, olha meu dedo aqui, ó. Isso. 20. É isso aí mesmo. Eu entendi, só não sei explicar. É isso aí mesmo. Posso dificultar? Eu vou colocar uma minhoca na tua cabeça pra gente voltar a conversar amanhã. Que já deu a hora. Vai. Isso, porque nós estamos usando... Desculpa, isso porque a gente está atendendo a legislação trabalhista. E se fosse atender a legislação previdenciária? O que iria mudar? Ó, pessoal, falta 1 minuto para cair. Quer deixar a resposta amanhã? Amanhã eu te respondo. Amanhã eu falo. Seu Cláudio, vamos cobrar dela. Tá feito, então. Vamos Beleza. lá. Pessoal, vai cair. Se cair aí, até amanhã. Amanhã a gente se fala de calor. Acabou não dando tempo, mas eu acho que isso é legal. Essas discussões são legais. Até amanhã, gente. Todo mundo aí, um grande abraço. Até Tchau, mais. um grande abraço, Cláudio. Tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau.